buscar os meios, né, novos para buscar evangelizar, buscar levar a palavra de Deus. Então tem um programa na web rádio do nosso irmão Adilson aqui, né? Somos católicos, né? Sobre doutrina católica, catecismo, né? Tem o meu grupo de WhatsApp, Dominus Jesus. Eu tenho também o meu blog, né? No site Dominus Jesus também, o mesmo nome, né? Onde coloco reflexões, coisas da doutrina católica, né? E eu tenho um livro publicado, Eis aí tua mãe, em 2014, né? Sobre Nossa Senhora, né? Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Tem uma música que eu estava ouvindo durante essa semana, e foi até uma obrigação do Dom Henrique Soares a ter que ouvir essa música. Todo mundo conhece. Só que daí às vezes a gente não dá muita bola para a música, né? Opa, agora ficou bom. Às vezes a gente não dá muita bola para a música, né? A gente ouve ela um monte de vezes e não presta atenção na letra. Mas eu queria que a gente cantasse junto. Vou cantar um pedacinho só para não ser inteiro. Deus prados meu Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, entre os mantes eu vou, e as forças do Senhor. Salmo 23, né? Se a gente parar para prestar atenção, tudo a ver com a nossa missão de catequista, porque está falando ali do bom pastor, né? Tu és, Senhor, o meu pastor, né? Por isso nada na minha vida faltará. Quando a gente é catequista, a gente, além de experienciar esse pastor na nossa vida, a gente leva esse pastor para os outros também, né? A gente dá a chance de outros a conhecer esse pastor também, né? Esse pastor que leva a gente por prados, campinos verdejantes, né? Então, se a gente parar para pensar, que alegria a gente poder levar outros a também experienciar essa verdade, né? Porque é tão triste viver sozinho, né? Tão triste viver sem Deus. A gente pega as pessoas que são ateus, né? Não acreditam em nada, e eles não têm esse amparo, esse consolo quando passam por uma tribulação, quando passam por uma dificuldade, né? Então a gente que está na igreja, a gente experiencia isso, né? Então a gente poder levar isso para os outros é muito bom, né? Muito legal. Então ser catequista também é isso, né? É levar esse bom pastor para os outros também, né? Deus nosso Salvador, estou cantando aí, na minha cabecinha estou cantando. Deus nosso Salvador quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? É São Paulo a Timóteo. Então vamos abrir a Bíblia, Atos 8, 26 a 38. Está dando para ver bem? Tá. Atos 8, 26 a 38.
Fechou? Eu, então, agora eu estou dando catequese uma vez por mês lá no São Benedito. Não precisa ali, não. Hã? Você é da paróquia ali. Eu sou daqui, sou de lá, sou lá de lá em São José Tadeu, tem um monte de lugar ao mesmo tempo. Vamos lá? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai em direção do sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe acorreu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como poderia, se ninguém me orienta? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era essa: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Olha lá, a gente vê a imagem lá, né? Descrita no Evangelho, no Atos dos Apóstolos. O eunuco estava lá, lendo a Sagrada Escritura, do livro do profeta Isaías, né? O rolo da Escritura, né? Naquela época não tinha Bíblia igual a gente tem hoje, né? Então tinha o rolo, de cada livro tinha um rolo, então tinham várias cópias. Ele estava lá, lendo uma cópia do Isaías. E Filipe veio lá atrás, e aproveitou a deixa, né? Ele aproveitou a oportunidade ali, de poder evangelizar aquele eunuco, né? Às vezes o eunuco, vamos imaginar a cena, né? Eu acho que o eunuco estava lendo lá, sossegado, né? É que a gente parece que tem imã, né? A gente está sentado no ônibus ou algum lugar, a gente pega um livro para ler, abre o livro, né? Abre o livro, sempre tem um que chega e: o que você está lendo? Né? Fala: eu estava lendo, né? Eu estava lendo o livro tal, né? Então sempre tem um para perguntar. Mas aqui o Filipe não foi xereta, né? Ele não foi igual esse rapazinho aqui, ó. Volte. Tá baixo, Luiz? Acho que estava sem som. Está baixo do eu...
Você gosta com som. Olha só. Homem! Né? Não foi xereta assim, né? Ele tinha propósito. Né? Assim como o apóstolo São Filipe ajudou o eunuco a compreender as Escrituras e reconhecer nelas Jesus, nós, catequistas, temos a missão de ajudar os outros a conhecer esse mesmo Jesus, mais do que por meio de nossas palavras, mas com testemunho de nossa vida. Né? Que é o complicado. Catequista não é o professor que leciona. Isso aí que a gente tem essa dificuldade, né? A gente acha que a gente sempre tem aquela veia que a gente vai ensinar, e isso que tem que, sabe, sair da gente, né? Essa mania de querer ser professor. O catequista não é o professor que leciona. A catequese não é uma lição, mas a expressão da própria experiência, testemunho de fé em Cristo. Não se deve impor a verdade da fé, mas comunicá-la com carinho, paciência e amizade. Só assim a catequese se torna promoção da vida cristã, apoio na formação global dos fiéis e incentivo para ser discípulos missionários. Quem falou isso? Papa Francisco. Congresso Internacional de Catequese, 2018. Olha só, alguns trechos do que ele falou, né? Expressão da própria experiência, testemunho de fé em Cristo, né? Como a música que a gente tocou, né, no comecinho. A gente experiencia, e daí a gente quer transmitir essa experiência, levar outros a também experienciar, né, a alegria de ser cristão, né? Não se deve impor a verdade da fé, né? Isso aqui é complicado também, eu errei muito nisso já. Não se deve impor a verdade da fé, mas comunicá-la com carinho, paciência e amizade. Tem que ter paciência, tem que conquistar a amizade, a atenção daquele que a gente está catequizando, né? Para poder ter êxito no que a gente está passando. Senão vai criar um muro no coração dele, não passa, não adianta. Então a gente tem que, com carinho, né, paciência e amizade, esse muro, essa casca cai. Aí sim é a hora de começar a entrar o evangelho no coração dele também. Só assim a catequese se torna a promoção da vida cristã, apoio na formação global dos fiéis, incentivo para ser discípulos missionários. Incentivo para ser discípulos missionários. A gente leva outros a também querer levar a palavra. Né? A gente, catequista, a gente leva a palavra para os outros. E aí a gente também convida, automaticamente, com o tempo, a pessoa vai se sentindo chamada também de levar a palavra. Né? Se não for um catequista, ela vai catequizar no seu dia a dia, né? No trabalho, na escola, né? Em vários lugares. Mas ela vai levar a palavra, ela vai se sentir chamada a ser discípulo missionário. Agora, ferramentas indispensáveis ao bom catequista. Bíblia, em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Se a gente não tiver uma experiência com a palavra de Deus diária, né? A gente buscar ler, buscar meditar a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, né? Se a gente não tiver essa vivência, fica difícil. E, em segundo, né? Mas tem que andar junto ali, é o catecismo da Igreja Católica. Né? Não pode ser um ou outro, tem que ser os dois. Catecismo da Igreja Católica. O que é esse cara aí? Né? Isso aqui, ó. Livro amarelo, o famoso livro amarelo. Né? Catecismo da Igreja Católica. Nossa, vai estar pequenininho. Vou resumir. O catecismo é dividido em 4 partes. Né? A profissão de fé, credo, a celebração do mistério cristão, né? a Sagrada Liturgia, a vida em Cristo, que são os 10 mandamentos, que é feita com base nos 10 mandamentos, e a oração cristã, que é basicamente em cima do Pai Nosso. O Pai Nosso destrinchado ali, né? Para a gente poder tirar bastante fruto disso. Né?
Então isso aqui é tudo, né? Beleza. A nossa fé inteira explicadinha ali. Tudo que a gente acredita está ali. O Catecismo da Igreja Católica nos foi entregue por São João Paulo II em 11 de outubro de 92, após 6 anos de trabalho de uma comissão formada por cardeais e bispos diocesanos. E ela foi presidida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI. Né? Aí, o Catecismo, em 2005, ele ganhou um compêndio. Eu não trouxe compêndio, esqueci. Na verdade, não tenho nem ele comprado, tenho ele impresso. Eu imprimi e coloquei numa pastinha. O compêndio, o que ele é? Perguntas e respostas. Não sei, muitos já devem ter visto o compêndio do Catecismo, né? É feito de perguntas e respostas. É o Catecismo mesmo, só que de forma assim, né? Pergunta e resposta. Um jeito diferente só de ler o Catecismo. Mas é a mesma coisa. Em 2011, os jovens ganham uma versão especial do Catecismo, né? E o CAT. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Né? Na JMJ aqui do Rio, foi distribuído vários. Quem foi lá recebeu vários. É uma abreviação, esse UCAT é uma abreviação que no português é Catecismo Juvenil. Olha só, Papa Bento XVI. Tendes de saber em que credes, tendes de conhecer a vossa fé. Sim, tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações desse tempo, com força e determinação. Olha só, né? Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais o mundo vai mudando, mais a gente tem que aprofundar na fé católica, que não muda. Né? A fé católica, ela não muda. Pode passar o tempo que for, a fé não vai mudar. Né? Então, nesses tempos difíceis que nós estamos, né, nós temos que ter um aprofundamento ainda maior que os nossos pais, que os nossos avós. Para poder aguentar tudo o que nós estamos passando e o que virá. Estudar o Catecismo. O Papa Bento XVI falando, estudar o Catecismo, esse é o desejo do meu coração. O catequista precisa cuidar para não ensinar aquilo que ele acha. Né? Essa que é o cuidado maior que a gente tem que ter. Não ensinar aquilo que a gente acha que é. Né? Se a gente não sabe, não tem problema. Não sei, vou procurar saber. Né? Às vezes a gente fica naquela, não, meu catequizando me perguntou. Como é que, não tem problema. Não sei, vou procurar saber. Vamos ver o catecismo, não trouxe, vou procurar saber, te falo depois. Né? Então é assim, procurar o que a igreja ensina. Né? O que a igreja ensina. Não o que um padre ou outro ensina, um bispo ou outro ensina. Né? Mas o que a igreja ensina em seus documentos. Porque por muitos não tomarem esse cuidado, acontecem desvios de doutrina. Por isso que eu falo, não só nós desvios de doutrina como leigo. Né? Os religiosos também, os clérigos também. Né? Tem muitos que ensinam o que é da cabeça, e se a gente não está atento, se a gente não sabe aonde buscar, conferir aquilo que ele falou, se é ou não é, a gente passa batido, né? Então a gente tem que saber onde achar, onde encontrar, né? Porque a igreja, nos documentos dela, ela não erra, ela é infalível, né? O bom catequista precisa ter firmeza da sua identidade católica, buscar cada vez mais uma fé sólida, né? Pode ficar bambeando, né? Eu sou católico, mas eu gosto de ir lá no centro espírita, você dá um exemplo, né? Pode, é católico, você é católico, filho. Então você tem que ser católico, não pode misturar nada, não pode ter esse negócio de mistureba, não, né? Você é católico, a sua identidade, né? Identidade é católico, catequista da igreja católica, né? Então, a gente tem que se enraizar na igreja católica, ter uma fé sólida.
catequista precisa constantemente deixar-se também ser catequizado, pois a catequese nunca pode terminar, para a vida toda. Todo dia a gente é catequizado, né? Todo dia. Seja lendo a Sagrada Escritura, seja assistindo alguma homilia pela internet, seja assistindo alguma pregação, ouvindo alguma pregação, né? Indo na missa, ouvindo a homilia do padre, né? A gente tem que se catequizar, tem que se deixar ser catequizado. Não pode acabar nunca a catequese. Uma vez um catequista me perguntou, né, dos alunos, né, ele falou assim, mas daí, acabou a catequese, daí? Acabou? Eu falei, não, acabou não, começou. E acabou o quê? Começou. Se você achar que acabou, vai acabar mesmo, né? É igual aquela plantinha que você plantou, né? Você colocou a sementinha lá, mas você não rega, você não põe no sol, não adianta. Vai ficar lá o vaso com a terra lá e não vai nascer nada, né? Então você plantou na gente, o Evangelho entrou na gente, né? A gente foi catequizado, a gente tem que cuidar dessa planta, né? Ser catequizado todo dia, e para a gente fazer, para a gente fazer o que é errado é facinho, para a gente fazer o certo é o esforço, né? Para subir, né, a gente tem que se esforçar, para descer é só soltar o corpo e rolar, né? Então, assim, a gente tem que cuidar dessa plantinha. Como que a gente pode, né, outros exemplos, né, da gente se catequizar, a gente, né, alimentar a nossa catequese diária. Leitura, né, ler livro da vida dos santos, é uma riqueza. Se a gente pegar a vida de um santo na igreja e estudar a vida dele, já é uma catequese perfeita, né? Se a gente pegar a vida de um santo da igreja e estudar a vida dele, é um exemplo para a gente seguir, qualquer um deles, né? Foi elevado a santo, né? É exemplo, né? A gente pode olhar para a vida deles, ler a vida deles, assistir um filme falando da vida deles. Eu gosto muito de assistir filme do Espírito Santo também, né? E alimenta demais a gente, porque a gente vê que eles eram iguaizinhos a gente, né? A única diferença é que eles tiveram a decisão de seguir o Evangelho, né? E isso que a gente precisa, né? Se espelhar neles, né? Eles conseguiram, a gente também consegue, né? É possível, eles não nasceram diferente da gente, né? Eles não eram anjos, eram homem igual a gente, né? Era mulher e homem igual a gente. Então a gente pode estudar a vida deles e querer imitar, sim, né? Porque eles imitaram a Jesus. Estudo bíblico, estudar catecismo, né? Tem uma dúvida da doutrina, o que a igreja diz sobre isso? Procura no catecismo, né? Não deixar-se moldar pelos tempos modernos. A gente tem o tempo todo, né, a gente tem o mundo tentando conformar a gente, né? O que a palavra fala, né? Conformai-vos, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? A gente não pode tomar a forma do mundo. O mundo que tem que se amoldar a Deus, né? Essa é a diferença. A gente tem que buscar se moldar ao Evangelho, não ao mundo. O catequista precisa ser apaixonado pela igreja, deixar transbordar essa paixão aos catequizandos, né? A gente transmitir a alegria de ser católico, né? A gente ser católico e levar essa alegria para os catequizandos, deixar eles verem que a gente é feliz sendo católico, né? Não é aquele assim, fui na missa, sai da missa assim, né? Triste, arrastando o pé, não, né? A gente tem que ter alegria mesmo de ir na missa, né? Receber Jesus na Eucaristia, sabe? É um momento único na nossa vida, né? Um momento único, pode ser um momento único na nossa vida, aquele ali. Pode ser assim, o último, né? Pode ser o último momento da nossa vida, aquela Santa Missa que a gente foi. A gente não sabe, daqui a 5 minutos, né? Então, assim, cada missa assistida, né? É uma preparação para a gente abraçar o nosso pastor, né? O nosso verdadeiro pastor. Então é assim, ter amor pela igreja, amor pela Santa Missa. O catequista precisa amar o Santíssimo Sacramento mais do que tudo. Mais do que tudo. E
Exalar esse amor. Não sei se a gente pode te interromper. Pode, claro. Falando desse amor, em todos os momentos, né? Você coloca o amor pela igreja. Aí, esse final de semana, a gente viu a notícia de novo dos padres, da pedofilia e tudo mais. Aí, na segunda-feira, lá no meu serviço, a gente faz uma oração toda segunda, de manhã, para pedir a Deus bênção para a semana inteira. E aí surgiu isso, porque junto comigo tem um espírita, dois, mas ele ora junto. Uma evangélica e 3 católicas. Uma católica não participa muito da igreja porque é casada com o espírito. Eu estou sempre na igreja e tal. A outra também é mais ou menos. Ela é casada com um judeu, ele não impede, mas ela também não vai no sempre. Então, de vez em quando eles vão em Aparecida. Então vai ver no grupo, né, de oração. Mas tá bom. Toda segunda-feira, religiosamente, a gente chega, todo mundo faz oração. E surgiu esse assunto. Aí, debatendo, né, depois a gente tira 5 minutinhos para tratar de algum assunto também da semana. Aí surgiu essa questão. Então, infelizmente, a igreja é feita por homens. E homens estão sujeitos a, né, se deixar levar por coisas do mundo. Né, pelo pecado. Mas nada disso impede a gente de continuar acreditando na nossa igreja enquanto uma instituição, naquilo que a gente acredita. Né? Então, a gente não vai na igreja por causa do padre, porque, né? A gente vai por causa de Deus. Exatamente. Então, esse amor a gente tem que estar sempre atento, porque os ataques vêm, né? A gente menos espera. E acontece muitas vezes para abalar a fé da gente mesmo. Sim. Né? Para a gente ficar balançado mesmo. E aí que entra a catequese, uma boa catequese. Se a gente não tiver uma boa catequese, né, a gente, no primeiro vendaval, a gente abandona a igreja. Né? Se a gente não entender o que é a igreja, a gente abandona facinho, porque erros tem o tempo todo, a gente erra o tempo todo. Né? Então, se a gente não entender, né, com firmeza o que é a igreja católica, né, o que está por trás de cada padre, né, o mistério que existe por trás de cada sacerdote. Né. São Francisco de Assis, ele falava assim, que se eu visse um anjo descido do céu, um anjo lá do trono de Deus descido do céu, e o pior padre do mundo, aquele afundado em escândalo, eu correria beijar a mão do padre, porque o padre, mesmo nessa condição, ele pode consagrar o pão que salva a minha vida. O anjo não. O anjo não. Entendeu? Então, se a gente não tiver essa firmeza, a gente cai facinho. A gente abandona mesmo, a gente vai para outra. Né? É legal, a senhora falou de juntar todo mundo, mesmo de fé diferente. Não tem problema rezar junto, pelo contrário, isso aí é uma oportunidade de partilhar, né, a experiência com Deus. Né? Isso não tira a nossa identidade católica, né? A gente não está deixando de ser católico. A gente faz o sinal da cruz, faz tudo, o ritual da oração rápida, né? Uma horinha só, às vezes até menos, dependendo, se chegar algum serviço urgente, né? Tem que parar. Mas a gente não faz todo o ritual católico, o sinal da cruz e tal, daí o evangelho não faz o espírito, não. Mas o espírito reza Ave Maria, entendeu? Aí tem, cada hora um faz alguma coisa. Mas e o motivo que todo mundo está reunido, né? Sim. O motivo é por bem, para conversar com Deus, né? Para pedir a graça de Deus sobre nós. Então não tem problema nenhum, né? Olha que legal, né? Tem um pedacinho do filme que eu coloquei aqui, não sei se alguns já assistiram, Danza Scotto, o Frei Danza Scotto, Frei João Danza Scotto, ele é beatificado. Tem um pedacinho do filme aqui que mostra um diálogo dele com um outro frade. O frade viu ele rezando diante do Santíssimo. Tempão. E o outro frade ficou impressionado. Né? Então, assim, como que ele não se distraía, ele ficava tempão. Né? Foi uma catequese muito bonita do filme. Armentai. Onde eu pago a luz? No cantinho. Sim. Guilherme.
Como prometi, estou devolvendo. E seus amigos? Foram embora. Se cansaram. E você? Resisti. Muito bem. Seguiu meus conselhos, então. Sim. Como consegue rezar assim, sem se distrair? Enquanto existir sobre a terra um tabernáculo com Jesus, nunca estaremos sozinhos, Guilherme. Mas é mais fácil ver Jesus nos irmãos. Não? Eu entendo. Tá no máximo? Mas é a Eucaristia que fortifica a unidade entre os cristãos, que nos faz um só corpo. É como se fôssemos do seu mesmo sangue. É isso que a palavra corpo místico significa. O seu corpo e com o seu sangue nos tornamos divinizados. Então convém concentrar tudo sobre isto. Não apenas. O que você disse antes não está errado. Se vivermos um amor recíproco, que coloca Cristo entre Deus, e nos alimentarmos da Eucaristia, que faz cada um ser parte de Cristo, podemos sentir o Espírito de Deus penetrar em todas as coisas, em todos os seres, em cada um e no cosmos inteiro. Por isso, Francisco podia chamá-los de irmão Sol e irmã Lua. E pelo Espírito Santo podemos perceber uma espécie de relação esponsal entre Deus, o Criador, e a criatura. Porque o Verbo, encarnando-se, se faz criatura divinizando a Guilherme. Não é bom ouvi-lo falar assim. O plano de Deus sobre a criação é belíssimo. É uma visão tão ampla e tão majestosa que nos faz pensar de verdade no dia da entrada de tudo que foi criado no seio do Pai. Quem sabe como será? Podemos até intuir alguns sinais. O corpo, por exemplo, que na hora da morte nós entregamos a Deus, a terra, nós podemos ver, nutrido como foi pela Eucaristia por toda a vida, como a Eucaristia da natureza. Porque uma vez que está no ventre da terra, nosso corpo, aparentemente transformado nela, em verdade opera misteriosamente como um germe de transfiguração da própria terra, um céu novo, terras novas. Mas como nasceu este amor pela Eucaristia? Com a fidelidade. E depois com o desejo que crescia dentro de mim a cada dia. Padre, quero viver contigo disso. Tomás de Aquino dizia que este sacramento. Tá bom, só uma semana. Você tem um adaptador P2P10? Não tem. Não. Não tem problema. Deixa eu ver só se tem a configuração. Põe aqui, ó. Filhote. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Oi? Você põe a caixinha aqui embaixo, eu ponho aqui, ó. Ah, é, verdade. Faz uns bolados aqui. 24 de paz. Esse.
Deixa aí. Depois a gente tira. Bom, vamos lá. O que o catecismo fala sobre a catequese? Né? A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre em toda parte, ele está próximo do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos, e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Para que esse convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Fortalecidos por essa missão, os apóstolos partiram a pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que a acompanhavam. Aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda parte a boa nova. Esse tesouro recebido dos apóstolos foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna, celebrando-a na liturgia e na oração. Olha só, bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Olha, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. É tudo no catecismo, tá? Tudo isso aí aqui. Livro amarelo. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da igreja, que tem um aspecto catequético, preparo para a catequese ou dela derivam. O primeiro, anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, olha que legal, busca das razões de acreditar, experiência da vida cristã, celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja. Dependem essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também e muito mais ainda o crescimento interior da igreja, a sua conformidade com o desígnio de Deus. Né? Não é só juntar um monte de catequizando para dar a primeira Eucaristia, Crisma e beleza, né? Para aumentar o número. Não, é aumentar também a qualidade, né? A vida interior, né? O crescimento interior da igreja, né? Que somos nós, né? A sua conformidade com o desígnio de Deus. Então a gente ajuda, a gente caminha junto, né? Buscando se conformar ao desígnio de Deus e levando outros também, ajudando outros também a caminhar com esse mesmo objetivo. Os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese, como por exemplo São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho,
tantos outros padres cujas obras catequéticas continuam a ser modelo, né? Os padres da igreja aqui são aqueles primeiros bispos, sacerdotes, né? Primeiros padres e bispos lá do início da igreja, né? São chamados de pais da igreja, padres da igreja. Adaptações necessárias. Dificuldade que eu tenho com isso aqui. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas, que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método, atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e outros, finalmente, já são efetivamente adultos. É necessário que pondere com toda a diligência quais são os que precisam de leite e quais são os que carecem de um alimento mais sólido. A gente tem que ter esse discernimento, né? Pedir a Deus essa graça. Isso mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes, né? Da forma que nós estamos falando aqui, não tem como chamar criança de 10 anos, 5 anos e falar a mesma coisa, né? Não vão entender nada, né? A gente que é adulto, a gente tem dificuldade para entender, né? Porque são coisas muito complexas, né? Assim, que leva a gente a pensar mesmo, a meditar, uma forma melhor de catequizar, de transmitir a palavra de Deus, né? Não tem como falar a mesma língua para adulto e para criança, né? É igual, eu vi uma reportagem esses dias atrás na TV, não sei se foi na Record, eu vi falando assim, o psicológico da gente, por que a gente pega uma criancinha e começa a falar igual criancinha com ela, né? Falar igual criancinha, falar assim, uma vozinha fininha de igual criancinha, tal, assim, porque é automático da gente, né? É automático, então é mais ou menos isso aí que a gente tem que ter na catequese também, né? Acompanhar a maturidade daquele que a gente está catequizando, né? Se é uma criancinha, não tem como colocar uma coisa muito sólida para ela, dá leite, né? Igual está aqui, né? Para alguns leite, para alguns alimento sólido, né? Então eu tenho dificuldade nisso, né? Às vezes a minha esposa ela me chama atenção, às vezes em casa eu vou explicar alguma coisa para a criançada, a Wanda fala, você pode falar assim para eles, não vai entender nada. Aí a Wanda explica, a Wanda explica melhor que eu. Eu tenho dificuldade para explicar, às vezes, né? Aí ela me ajuda. Ela fala, não, peraí, vem aqui, é assim, assim, assim. Né? Nada de palavra técnica, não, pô. Tem que acompanhar quem está ouvindo, né? Então e às vezes a gente faz sem maldade, sem prestar atenção nisso, né? E é isso que eu falo, é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente catequista, né? Até com catequizando adulto, né? Tem catequizando adulto, tem alguns que você explica uma coisa, ele entende facinho, né? Ele questiona uma coisa, você vai, pega no catecismo, explica. Para alguns leva um pouco mais de tempo, né? Então a gente tem que ter paciência, né? Lá no comecinho que o Papa Francisco falou, né? Que a gente leu aqui junto, paciência, carinho, né? Assim, a gente tem que ter devagar com a dor, né? Devagar com a dor, acompanhar aquele que está ouvindo a gente, né? Adaptações necessárias, né? Rogério, eu tenho um netinho de 4 anos e eu estou batizando dele 29 meses. Aí o meu netinho, no terço da manhã, ele cortou e veio correndo para a sala e estava acabando de fazer um rosário. Aí ele virou e falou assim para mim assim, eu posso estar rezando para Jesus? Eu falei, estou, Jesus, Maria, para você, pedindo para Jesus e para Maria. Ele falou, mas eu quero ver Jesus. Eu falei, mas Jesus está no seu coração. Não, eu quero ver ele volta a ver você. Como você faz para explicar para uma criança, né? Aí eu fui sentar, explicar para ele assim, ó, Jesus a gente sente o coraçãozinho, a gente sabe que ele está perto da gente, mas a gente não vê ele como um funcionamento muito bom. Eu não sei como eu falo para ele. É a fé, né? Uma criança de 4 anos. Aí parei tudo, ele escutou, foi lá pro quarto dele. Aí depois ele chegou e falou, aí eu fui lá chamar ele para tomar café, pegar uma mesa para tomar café. Ele falou assim para mim, eu já conversei com Jesus.
você para te igual você. Eu vou ver igual estou vendo você. Eu falei, que bom, né? Pô, mas eu conversei com ele. Eu ajoelhei ali, ó, perto da minha cama e conversei com ele. E ele falou que vai aparecer para mim, vai brincar comigo. Eu falei, que bom. Então eu vou tomar café, depois eu vou arrumar pro meu quarto e ele vai brincar comigo. Olha só que coisa. Você vê? Tá vendo como Deus é muito inteligente, né? Talvez Deus tenha usado essa curiosidade da criança para fazer a criança rezar. Achei interessante. É uma forma da criança rezar. Porque, queria saber por que eu rezo tanto e Jesus está ali, né? A igreja que pensou, minha mão reza por nada, porque Jesus está ali, ela disse que reza para Jesus. Aí eu tentei falar, falei, não, filho, Jesus, ele está em todos os lugares, ele está no seu coraçãozinho, ele fala. Aí depois ele falou assim, tá bom, aceitou. Mas depois ele veio falando para mim, não, papai, Jesus já falou para mim que vai vir brincar comigo. Eu vou tomar café bem rápido, vou voltar pro meu quarto, porque ele vai brincar comigo e com o meu irmãozinho. Falei, então tá bom. Tá vendo? De jeito não é explicar, tá vendo aí? Olha a diferença. Tá vendo? É o dom da mulher explicar as coisas para a criança, tá vendo? Tá vendo? Abramos a Bíblia. Atos capítulo 17. Vamos lá de novo. Pode ir? Ó. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga, conforme o seu costume. Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Cristo devia morrer e ressuscitar dos mortos. E acrescentava: o Cristo é Jesus, que eu vos anuncio. Alguns judeus se deixaram convencer e aderiram a Paulo e Silas, assim como o bom número de gregos que adoravam a Deus e não poucas mulheres da alta sociedade. Fanatizados, os judeus pegaram da praça alguns maus elementos, provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, para fazê-los comparecer perante a Assembleia do Povo. Não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritavam: esses homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também, e Jasão lhes deu hospedagem. Todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe um outro rei, Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas. Exigiram uma fiança por parte de Jasão e dos outros irmãos, depois soltaram-nos. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica, e acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre mulheres gregas de boa família e dentre os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus foi anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram no local. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele o mais depressa possível. Enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os que adoravam Deus. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele.
Alguns diziam: que estará querendo dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo, no anúncio, falava de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizem soam estranhas para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou ouvir as últimas novidades. De pé no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra: atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Olha a inteligência de São Paulo. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez a palpa delas o encontrassem. A Ele, na realidade, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos profetas. Está vendo? Não vou nem terminar, nem preciso. São Paulo, ele usou aquela oportunidade ali, né? Ele queria evangelizar, levar o nome de Jesus para que outros conhecessem, né? Foi catequizar aqueles que estavam lá. E aconteceu o quê? Ele viu uma imagem lá, né, de um falso deus deles lá, das imagens que eles adoravam, só que não tinha nome, estava lá, o Deus desconhecido. Aí ele, opa, né, já usou aquela brechazinha, né? Usou aquela brechinha. Falou: opa, então esse Deus desconhecido é esse que eu vim anunciar. Tá vendo? É a inteligência do Espírito Santo, né? São Paulo aproveitou, né? Aproveitou a deixa ali, né? Ele no Areópago. Né? O que é o Areópago? Antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, conhecido pelo senso de justiça e pela integridade. Encarregava-se do julgamento de casos religiosos e políticos. Olha onde ele foi pregar, meu Deus do céu. Aproveitar as oportunidades de catequizar. A gente tem que aproveitar. Situaçõezinhas bobas, às vezes, a gente pode usar de brecha, né? Às vezes a gente não consegue chegar falando da igreja, falando de Jesus para uma pessoa, mas a gente vai comendo pelas beiradas, né? E indiretamente a gente acaba evangelizando a pessoa, né? Quais são os areópagos que encontramos em nosso dia a dia? Então, Deus, né, tem que pedir a graça para que a gente tenha discernimento, para enxergar esses areópagos do dia a dia da gente, né? Alguns outros exemplos na história onde foi necessário uma adaptação para poder catequizar. Eu juntei alguma coisinha aqui. Primeiro exemplo: São José de Anchieta. Deixa eu tentar agora colocar o... Será que... tá, entendi o que você falou. The Bluetooth device is ready to pair. The radio model. Aux input model. Chega aqui? Chega. Vai. Vai eu. Meus caros amigos e amigas da Igreja Celebra a oferta com grande emoção. Estamos dizendo Santo brasileiro. São José, gente. Quem foi esse grande cristão?
Bem, na verdade, já deixei por Portugal, na Ilha da Madeira. Mas ele no Brasil, um jovem, 19 anos de idade, era ainda seminarista, não era nem ainda ordenado padre, foi ordenado aqui no Brasil, o José de Anchieta, o Manuel de Nóbrega, e viveu a vida inteira aqui no Brasil. Teve um trabalho extraordinário. Né? Morreu aqui no Brasil. Ele, junto com os outros padres jesuítas que vieram para cá, evangelizaram os índios brasileiros. Né? Um trabalho gigantesco. Porque tiveram que aprender primeiro a língua dos índios, o tupiniquim. Inclusive, José de Anchieta, ele escreveu um catecismo, né, em tupiniquim, e pôde então trabalhar esses índios. Você pensa bem, chegando aqui num país que não existia nada, né? Não tinha luz, não tinha nenhum veículo de locomoção, né? Muitas dificuldades com o clima. Muitas vezes ele foi hostilizado pelos índios. Certa vez José de Anchieta foi preso numa cabana e os índios ameaçavam de matá-lo, né? Porque exatamente ele pregava o Deus verdadeiro em oposição às fantasias, né, às idolatrias dos deuses, dos índios. Mas José de Anchieta, protegido principalmente por Nossa Senhora, a devoção dele à Virgem Maria era uma devoção extraordinária. Ele escreveu muitos e muitos versos a Nossa Senhora, escritos na areia, na praia, né? Muitos depois passados para o papel. E ele mostra para nós o que é a verdadeira evangelização. Um jovem que deixa sua pátria, deixa sua família, por amor a Deus, vem para um país que não podemos dizer na época totalmente selvagem, né? Por amor às almas desses índios. Aí você vê como é mentira aquilo que alguns querem dizer, que a igreja não acreditava que o índio tinha alma. Como que a igreja não acreditava que o índio tinha alma? Mas se os jesuítas vieram para cá para evangelizar os índios, eles não vieram para cá para buscar ouro, nem para buscar terra, para evangelizar os índios. E morreram aqui evangelizando os índios. Fundaram a cidade de São Paulo, a grande cidade de São Paulo. Não é à toa que tem o nome de um santo, né? Ali no centro velho de São Paulo, ali, né? Na região do Largo de São Bento, ali começou, né, também a cidade de São Paulo, fundada por esses gigantes jesuítas que tiveram aqui. A verdadeira evangelização. Vinham aqui para trazer aos índios não só um socorro material, um socorro em termos de, não sei, conforto, mas para trazer Deus, trazer o batismo, trazer a fé, trazer a Eucaristia, né? Trazer a verdadeira doutrina católica. Isso serve de lição, eu vejo, para os nossos missionários. O missionário que hoje vai evangelizar o índio, na Amazônia, no Mato Grosso, seja o que for, ele tem que levar Deus para o índio. Às vezes os missionários se perdem, né? Se perdem numa evangelização vazia, onde querem levar para o índio apenas um conforto material, não sei, com remédios, com vacinas, etc. Está certo, isso é importante, sim. Não estou dizendo que sou contra isso, não. Mas o mais importante, aquilo que só a igreja tem para levar para os índios, é a salvação. É o Cristo Senhor morto na cruz por nós. É o mistério da redenção. É o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse para os apóstolos, antes de subir ao céu, ir pelo mundo inteiro, pregar a todas as nações do Evangelho, né? Ensinar o que eu prescrevi. Quem crer e for batizado será salvo. Então a missão principal do missionário, como José de Anchieta, é na missão levar o índio à fé. A fé, que aliás era o grande desejo dos próprios reis de Portugal, quando mandavam suas embarcações para o Brasil, para a África, para a Ásia. A primeira preocupação, né, não só da igreja, mas dos próprios governantes portugueses, Dom João II, né, era que os indígenas fossem evangelizados. A gente vê isso muito claro, por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve
a sua majestade, o rei Dom Manuel, me diz: o povo que nós encontramos aqui é que tem uma alma boa e facilmente pode ser levado à fé, levado a conhecer a igreja e as coisas da salvação. Então, meus irmãos, eu vejo aqui a história de São José de Anchieta, é uma história maravilhosa. Um santo que derramou a sua vida, deu a sua vida por amor a nós, ao Brasil, e que hoje está canonizado. É um grande intercessor do Brasil no céu diante de Deus, a quem nós devemos recorrer muito e colocar o nosso Brasil, né, no coração desse santo, para que ele interceda por nós diante de Deus sem cessar. Você vê que ele teve que adaptar, chegou um monte de índio, não entendia nada que ele falava, ele teve que aprender a língua dos índios, né? Ele escreveu, né, o professor Felipe falou, né, que ele chegou a escrever um catecismo, né, em Tupi, né, pro Tupi-Guarani. Ele teve que achar um jeito de catequizar. Olha que cuidado, né? E muita gente hoje em dia, né, fala, né, que os portugueses só vieram para cá para levar o tesouro embora, né? Tinha outro propósito. Isso aí foi por consequência, né? Eles conheciam os desbravadores, né, conseguiam encontrar lugares novos e também tiravam as coisas dali, né, para levar para a terra deles. Mas a preocupação com a evangelização foi muito grande, né? E outra coisa que o professor também falou é que hoje em dia a gente vê muita gente falando assim que foi fazer missão lá na Amazônia, na tribo indígena, não sei o que lá, né? E às vezes, igual ele falou, chega às vezes a ser só um serviço social, né? Vai lá para levar remédio, levar comida, tal. É importante, igual ele falou, é importante. Mas e o lado missionário, né? Tem que ter o lado missionário em primeiro lugar. O resto é por consequência. Não é só levar assistência social para o índio, não. Levar o evangelho, deixar, né, dar a ele a alegria de conhecer Jesus, o Deus verdadeiro, né? Isso é importantíssimo. Mas daí, né, só fazendo parênteses, muitos falam, não, a gente tem que respeitar a religião do índio, respeitar a tradição do índio, tá? Tem que respeitar mesmo, mas dar a oportunidade para ele conhecer Jesus, né? Isso isso que os missionários católicos fizeram na história da igreja inteira, né? São João Bosco, São João Bosco também, né? Aí, ó, Deus, São João Bosco, né? Ele, a missão dele foi com os jovens, com as crianças, né? Então ele também teve que adaptar, né? Igual eu estava falando da adaptação, né? Falar de um jeito diferente para as crianças, né? São João Bosco ele foi mestre nisso, né? Um pedacinho do filme dele. Peraí, assim não! O que você quer? Vai se meter também? Hein? O que é? Meu Deus! Meu Deus! Esses delinquentes não têm jeito. Isso, me larga! Pega ele! Pega! Ele roubou! Pega!
aqui enquanto não vender todos. Me explique, por favor. Você roubou mesmo? Você que vai me explicar uma coisa. Acha que para ganhar um punhado de caramelos é preciso ficar jogando no meio da rua, falando palavrões, brigando como animais selvagens? Pelo que sei, os animais não comem caramelos. Claro, exatamente. E além disso, para cada palavrão que for dito, quando chegar lá no inferno, o diabo vai dar um chute no traseiro de quem disse. Está bem. Mas o que vai fazer? Vai nos devolver o dinheiro ou vai ficar com ele como multa pelos palavrões? Olha só, Giuseppe. Vamos, rapaz. Tenha paciência, Giuseppe. Agora você e seus amigos vão almoçar conosco. Depois você vai ver que vamos nos entender bem. Johnny, vai! Segura aí. Toma essa! Se vocês continuarem a jogar por dinheiro e a brigar, vão acabar se odiando como inimigos, entendem? A porta estará sempre aberta se quiserem voltar. Serão bem-vindos. Eu estarei sempre aqui. Pronto, aqui estou diante de vocês. Aí. Ué, e onde é que está? Está aqui. Pronto. O que é isso? Você fez mágica? Pronto. Vai dar? Cuidado para não sumir. Oh, obrigado, Dom Bosco. Tchau. Até logo. Tchau. Alguns voltarão, outros não. Como sempre. Uns voltarão, outros não. A gente passa muito por isso na catequese, né? Muitos perseveram, outros não. É o livre-arbítrio de cada um, a gente transmite, né? A gente planta, mas não é a gente que colhe, né? É Deus que vai colher na hora certa, né? No momento certo. Às vezes a gente quer antecipar, né? Falando da plantinha no vaso novo, a gente planta e quer puxar a plantinha para fora. Não, deixa crescer com o tempo certo, né? A gente é afobado, né? Alguns outros exemplos na história onde foi necessária uma adaptação para poder catequizar. Isso aqui é impressionante, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Aconteceu o quê? Né? Falando o resuminho, né? Vocês devem conhecer já a história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México. Os missionários espanhóis foram para o México catequizar, né? Não foi levar assistência social, não, foi catequizar os índios, né? Os nativos de lá. E aí eles, chegando lá, teve a dificuldade da língua, né? Dificuldade da cultura, totalmente o avesso do que era o dia a dia deles, a cultura deles, né? Então foi uma dificuldade imensa. E eles tentando catequizar, tentando evangelizar, poucos aceitavam se converter e receber o batismo. Poucos. Aí teve o Juan Diego, que foi batizado, mudaram o nome dele para Juan Diego. Ele foi um dos poucos que aceitaram o batismo. Ele viu, né, um dia passando por uma colina, a colina do Monte Tepeyac, ele passando lá e viu uma mulher aparecendo para ele, desse jeito aqui. E ela falou para ele, né, Juanito, né, falou para ele: eu sou a mãe do Deus verdadeiro, sou a mãe do Deus verdadeiro. Vai e fala com o bispo para eu quero aqui nesse lugar uma capela, para que todos se lembrem de mim. Né? Vai lá falar com o bispo. E ele, assustado, foi correndo falar com o bispo. Chegou lá, o bispo Dom Zumárraga atendeu ele, né? Ouviu o que ele tinha visto, ouvido, e o bispo, lógico, não acreditou, né? Mandou ele voltar, falou: não, vai descansar, outra hora a gente conversa de novo, né? Deve ser o sol, deve ser o sol, o calor, aí você está vendo coisa. Aí tá, beleza. Dia seguinte, de novo, ele passando lá pela colina, apareceu de novo. Vai lá, Juanito, fala com o bispo, pede uma capela aqui nesse lugar. Mas já falei, não, vai de novo. Ele foi outra vez, chegou lá,
missionários atenderam eles, os assistentes do bispo atenderam ele. O bispo foi lá, paciência, de novo ouvir ele. Lógico, não acreditou de novo. O bispo falou assim, olha, eu só vou acreditar se tiver um sinal para acreditar. Não tem como assim eu aceitar isso como normal, né? Se for verdade, vai ter um sinal para acreditar. No terceiro dia, o índio mudou de caminho. Ele falou, não vou para cá não, eu vou para cá, ela aparece para mim, eu vou mudar. Mudou, foi para o outro lado. E ela apareceu para ele de novo. Aí ele falou assim, vai até o bispo, eu já falei para ele não acredita em mim. Aí vai de novo, agora você vai fazer diferente. Você vai até uma colina tal lá, você vai procurar atrás de uma pedra, vai ter umas flores, você vai colher aquelas flores, vai enrolar no seu manto, vai levar para o bispo e falar assim, ó, chega lá e joga para ele e fala assim, ó, foi Nossa Senhora que mandou entregar, foi a mãe de Deus verdadeiro que mandou entregar. Aí tá, ele fez do jeitinho que ela falou, pegou as flores, enrolou no manto e levou. Quando ele levou as flores desse jeitinho, o manto era um manto longo, né? Ele enrolou as flores no manto, levou, chegou lá, no que ele fez assim, com muito custo, o bispo atendeu ele, não queria nem atender ele mais, muito custo atendeu ele. Aí ele pegou e jogou as flores, no que ele jogou as flores apareceu a estampa, essa estampa de Nossa Senhora de Guadalupe que a gente tem, né? Está lá no México até hoje. Isso aí foi no ano 1531, está lá até hoje, né? E aí a hora que o bispo viu essa pintura, falou, não tem como isso aí ser feito pelos nativos aqui, não tem jeito, é muito perfeito, né? Isso para a tecnologia da época, né? Século XVI. Ele falou, não tem como, né? Não tinha como fazer um estudo científico naquela época, não tinha jeito. Mas só dele ver a perfeição daquela pintura, já acreditou, né? Acreditou e olha só, né? Lá no começo que eu falei, que os missionários espanhóis, né, frades franciscanos tinham ido para lá, não conseguiam catequizar por causa da dificuldade da língua, da cultura. Quando eles passaram a ver a imagem no manto do Juan Diego, era uma catequese perfeita para eles, perfeita, completa. E eles passaram a acreditar e saíram gritando, né, na língua deles, Quatlasupe, né, que na língua deles queria dizer aquela que pisa a cabeça da serpente. Porque olha que interessante, na cultura deles, o Deus que eles adoravam era um Deus serpente, era uma cabeça de uma serpente esculpida numa pedra. E eles ofereciam vítimas humanas, né, milhares de vítimas humanas por ano, né, para aquela divindade deles. E aí, quando eles viam a imagem, o Juan Diego contando o que ele viu e ouviu, eles acreditaram. Eles acreditaram, e daí milhões se converteram só no ano da aparição. Aquilo que os missionários não conseguiam, Nossa Senhora foi lá e falou, deixa que eu faço, deixa comigo, deixa que eu faço. Ela falou assim, basicamente foi isso. Então, para os índios, né, só falando rapidinho, o manto azul com estrelas era usado pelas rainhas do povo deles, né? Então eles olhavam e falavam, não, é rainha. O cabelo liso para frente, virgem. A fita amarrada na cintura, a fita preta amarrada na cintura, quer dizer que está grávida. Então eles olhavam, virgem e grávida, né? Olha que beleza, né? E hoje em dia, né, o manto está lá no México, está exposto lá, na Basílica lá do México, Nossa Senhora de Guadalupe, e já teve vários estudos científicos em cima, e é impressionante, de chegar à conclusão que não é pintura, que o manto, né, não era para ter durado mais de 20 anos, está lá desde o século XVI, 1531, né? Então ele olhando de pertinho, é transparente, olhando de longe você vê a imagem. É impressionante, chegou a ser, sofreu atentado à bomba, né, e ficou inteiro. Derrubaram o ácido na lateral do manto, né? Derrubaram o ácido na lateral do manto e está se regenerando ao passar do tempo, está voltando, como é que ninguém explica, entendeu? Então é uma coisa assim que aconteceu lá no século XVI, mas serve para fortalecer nossa fé no dia de hoje. E olha só, né? Falando da adaptação, né? Foi necessária uma adaptação. Olha que adaptação, né? Ela usou tudo da cultura deles para poder evangelizar. Aí eles entenderam, né? Rogério, também na íris do olho
dela, né? Que Ah, reflete a imagem do índio, do bispo, de mais Isso. que estava junto. Como se fosse uma fotografia de quem estava na frente, na hora que ele desenrolou o manto. Impressionante. Os desafios da evangelização dos nossos tempos. A gente tem que evangelizar em meio a muita coisa aí que é complicado. A gente tem que evangelizar, levar as pessoas a entender o que é a igreja, né? E igual a gente estava falando no começo, né? Independente dos erros dos homens da igreja, a igreja é divina, né? A igreja é instituição divina, né? Então, as dificuldades nós temos, né? Infelizmente, muitos católicos passam pela catequese, recebem os sacramentos, primeiro a Eucaristia e Crisma, depois desaparecem, não frequentam mais nenhuma paróquia, não vão mais à missa. São vários os motivos que podem causar a desistência do catequizando durante a preparação ou a sua não perseverança na vida espiritual durante a vida. Alguns exemplos, né? Falta de pais que façam a caminhada cristã junto com os filhos, né? Bonitinho, né? Família rezando junto, né? Como deveria ser, né? Padres que celebram a missa sem amor, falta do sentido de sagrado. Falta do sentido de sagrado. Aqui tem muita coisa que eu coloquei aqui. Vocês já devem ter visto bastante coisa disso aqui, né? Não na nossa região, eu digo assim, na internet, na televisão. Na nossa região não tem tantas essas coisas, graças a Deus não tem isso. Eu nunca vi essas coisas aí, aqui pra cá. Mas em muito lugar do Brasil acontece. Infelizmente acontece. Abusos litúrgicos, olha só. Missa, festa, fantasia. Olha que beleza. Tá vendo? Não sei nem onde é. Entendeu? Aí eles podem falar, mas é adaptação. Mas peraí, a missa é a missa. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Não pode ter, né? Adaptação para evangelizar é uma coisa, adaptar a linguagem é uma coisa. Agora, a adaptação do sacrifício de Cristo. Pesado? Olha só. O altar com a bandeira orgulho LGBT. Olha lá, missa, baile de debutante. Olha que beleza. Até a moça de 15 anos ajudando a consagrar a Eucaristia. Missa Harry Potter. Olha lá que beleza. Menina vestida de bruxa ajudando o padre a ler. Missa patati patatá. Olha lá. Missa baladinha. Olha lá. É missa mesmo, olha lá. Lá no fundo do altar. Todo mundo vestido. Já escutei missa portuguesa. Deve ter mesmo. Missa arraiar. Missa rodízio gaúcho. Consagrando a Eucaristia com o espeto como chama ali, a picanha do lado ali. E o chimarrãozinho ainda. Ai, meu Deus do céu. Tantas outras coisas, ó. Jogando água benta com pistolinho de água. Cada coisa, cara. Absurdo. Missa afro. A influência da teologia da libertação é uma das grandes causas da dessacralização, perda do sentido do sagrado da nossa liturgia. Né? Tem muitos teólogos da libertação espalhados aí. Isso que eu falo, na nossa região não é tanto, mas... Rogério, eu já vi no Facebook mesmo, no vídeo, a missa do Santíssimo, entrou um drone segurando o Santíssimo. Eu vi isso aí. O drone ia passando na igreja. Eu vi isso aí. Senhor. É isso, mole. Mas a gente que estudou liturgia, eu estudei muito liturgia, fui coordenadora há muitos anos, e eu vejo cada coisa nas nossas missas, e olha, eu me arrepio. Nas nossas paróquias, eu me arrepio. Até hoje. Minhas filhas, quando estão comigo, olha, ninguém fala inglês. Hoje a gente só nem olha direito, né? Às vezes o bispo nem fica sabendo o que acontece. Coisas que você vê que não pode acontecer. Sabe? Não está dentro do livro.
oração, depois, né, lá você vai receber Jesus, canta essa música. Essa música é completamente, não é liturgicamente, Qual é? de jeito nenhum. Nossa Senhora Rainha, como aqueles cantam. Daquele menino da canção nova, da música que ele fez. Ah, tá. Aquela música não é litúrgica de jeito nenhum. Todo mundo canta essa música na hora da comunhão. Igual na hora da comunhão, tem que ser uma música que fale de comunhão. Rogério, Aquela música não é. tem mais 10 minutos, tá? Hã? Mais 10 minutos. Ah, tá acabando. Olha só, esses dois aqui influenciam muita gente dentro da igreja, viu? Leonardo Boff, ex-frade franciscano, abandonou a ordem, abandonou a batina, era padre. E esse aqui ainda é religioso, mas é TL puro mesmo. Esse é bandeira da teologia de libertação mesmo, é o Frei Beto, é dominicano. Muita gente dentro da igreja usa esses caras acaba usando de referência. Precisamos evangelizar em meio a tudo isso aí. Olha que dificuldade. Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico falando da catequese, né? É dever próprio e grave, sobretudo dos pastores de almas, cuidar da catequese do povo cristão, para que a fé dos fiéis, pela instrução doutrinal, experiência da vida cristã, se torne viva, explícita e operosa. Solicitude da catequese sobre a orientação legítima autoridade eclesiástica compete a todos os membros da igreja, segundo a parte pertencente a cada um. Antes de todos, olha só que interessante, antes de todos, os pais têm a obrigação de, com a palavra e exemplo, formar os filhos na fé e na prática da vida cristã. Semelhante obrigação impede sobre aqueles que fazem as vezes dos pais e sobre os padrinhos. Né? Muito difícil a gente ver hoje em dia, né? O pai e a mãe ajudando a criança. Né? É comum a gente ver na catequese, né? A mãe e o pai soltando a criança, mas a catequese se vira lá, a criança vai sozinha para a missa, o pai e a mãe não vai junto. Observadas as prescrições dadas pela Sé Apostólica, compete ao bispo diocesano estabelecer normas acerca do ensino na catequese. Essa parte, o Código de Direito Canônico escrito aqui, ó. Legal também. Tem bastante, são as normas da igreja, né? Aqui é a parte que fala de catequese. Rogério, Oi? eu fiquei com uma dúvida. Você falou da missa afro. Por quê? Porque não sei agora, mas eu sei que eu precisa de uma missa afro no dia, algumas igrejas que fazem missa afro. Então não é correto fazer? É que é misturar a religião, né, dentro da missa. Entendeu? A missa, ela tem o pessoal fala, eu sei que eu esqueci o nome, é o ritual dela. Então, não, na missa não, pode ser num outro momento, né? Um momento de convívio com irmãos de outras religiões, né? Pode, né? Mas na missa, Mas a afra sertaneja já está quase comum, né? Aliás, não, depende assim, né? Se for uma missa sertaneja. Só as músicas tocadas de forma sertaneja, sem abuso. O problema é o abuso, entendeu? O problema é o abuso, entendeu? Igual a gente viu ali, né? Do frezinho não é, né? Do frezinho é tranquilo. Tem sertaneja na versão de tá. Mas é mais as músicas, né? Pode dar com abuso. O pároco, em razão do ofício, tem a obrigação de procurar a formação. Olha que interessante. O pároco, em razão do ofício, tem a obrigação de procurar a formação catequética dos adultos, dos jovens e das crianças. Para tanto, solicite colaboração dos clérigos adscritos à paróquia, dos membros dos institutos de vida consagrada, das sociedades de vida apostólica, tendo em consideração a índole de cada instituto e ainda dos fiéis leigos, principalmente dos catequistas. Então, o principal catequista, a função de catequizado, pároco. Aí entra, né, os religiosos, né, o diácono e depois os catequistas, né? Nós somos auxiliares deles, né? Nessa parte que fala da catequese, não vamos estender muito. Já está. Olha que interessante isso aqui, olha. Grande parte dos católicos já catequizados necessitam posteriormente de uma nova catequese.
que os ajude a compreender mais a fundo a doutrina e viver de forma mais coerente com a fé professada. Nos Estados Unidos, Tom Peterson teve uma experiência de conversão bem comum. Era católico desde o berço, no entanto, não se importava com a fé, mas apenas com riqueza, vida profissional, poder e projeção social. Até que participou de um retiro em sua paróquia, no qual teve um encontro com o Senhor, de onde nasceu a ideia dos apostolados em mídia, como resposta à nova evangelização pedida por João Paulo II. Este vídeo, Os Católicos Voltam para Casa, de Tom Peterson, convida a voltar para a igreja aqueles que nela foram batizados, mas que a abandonaram. Visa também fortalecer na fé aqueles católicos inseguros, dando-lhes fundamentos para uma fé sólida, e não ter medo de expô-la publicamente. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade do planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade, no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Só para finalizar, devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12, São João Paulo II. Vou deixar disso, eu vou passar mais um vídeo, só para fechar. Só pode finalizar. A promessa de Deus.
para fazer discípulo, né? Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Deus. Isso aí. A gente pode ficar em pé, por gentileza, que a gente possa fazer juntamente com o Rogério a nossa oração final. Nessa oração também agradecendo pela pessoa do Rogério, que Deus possa continuar abençoando a vida, a família e o ministério catequético do Rogério. Ele possa sempre ser essa pessoa iluminada por Deus que ele é, e sempre colaborando, né? Não só com a catequese, mas também com os encontros do Cristo Jovem também. Ele sempre está presente, sempre está fazendo palestra também. Vamos nos coloquemos na presença de Deus, lembrando do texto ao qual a gente iniciou esse encontro de hoje. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. A gente possa então, que esse texto possa ficar em nosso coração, em nossa mente, que a gente lembre que o Evangelho que a gente anuncia é o Evangelho de Deus, não é o nosso Evangelho. Agradecendo por essa noite, rezemos assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, vamos com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.